Você sabia que o Cliff Burton começou a tocar piano aos 6 anos de idade? Quase teve a carreira encerrada depois de fatiar um tendão da mão direita, mas além de superar a lesão, desenvolveu uma técnica única que fez dele um dos maiores baixistas da história. Hoje, Cliff Burton do Metallica, no Cada Caso, um Caos. Clifford Lee Burton nasceu no dia 10 de fevereiro de 62 na Califórnia. O caçulinha da família ali já chegou deixando geral preocupado, assim, né? Porque ele só foi começar a andar depois dos 2 anos de idade. Daqueles comparativos com as outras crianças. E a irmã, a Connie, falou, relaxa, na real ele sempre foi muito ligeiro e ele só não tá andando porque sabe que os pais aí vão acabar levando ele no colo. A mãe, a Jen, conta que quando ele tava na 3ª série, fizeram com ele um teste piqui daqueles de QI, sabe? E no resultado deu que ele tinha a mesma função cognitiva que a molecada do 11º ano. Tem noção? Para ele era muito chato brincar com os coleguinhas na rua, ele preferia muito mais ficar sossegado no quarto, lendo livro, principalmente de terror, e claro, fazendo um som, né? O Cliff começou a tocar piano super novo, assim, 6 aninhos de idade, e sempre mostrou uma aptidão fora da curva para música. Ele amava música clássica, estava sempre estudando uns Beethoven, uns Bach, e aprendeu a ler partituras também super novo. Mas diferente do nosso amigo Elon Musk, aí do episódio passado, ele não se isolava por completo, não. Mandava super bem no beisebol, vira e mexe ele também se enfiava no meio do mato para caçar, para pescar. Numa dessas ele estava limpando um peixe, a faca deu aquela escorregada e ele rasgou um tendão da mão direita, o que para muitos significaria, né, uma aposentadoria imediata, mas o Cliff, sempre ligeiro, ele dibrou essa lesão aí, reaprendeu a tocar e nessas desenvolveu aquela técnica única no baixo. Aliás, ser o melhor nas 4 cordas era questão assim de honra. Quando ele tinha 13 anos, o irmão mais velho, o Scott, morreu de aneurisma cerebral super novo. Assim, ele tinha só 16 anos de idade. Isso foi uma porrada, né, pro Cliff. A partir daí ele cravou, assim, ele falou, cara, vou ser o melhor baixista que eu posso ser pelo meu irmão. E foi com as 10. Juntou tudo que sabia de música clássica, com o peso do Sabá, com as quebradeiras do Rush, e começou a praticar que nem louco, assim, tipo, brincando 6 horas por dia. Chegou a fazer aulas, mas assim, não dava nem graça. Em questão de semanas, ele já estava tocando melhor que os professores. 1 ano depois, estava montando a primeira banda, Easy Street. O guitarrista era apenas o Jim Martin, do Faith No More. Veja só você. O Jim conta que o Cliff sempre foi muito verdadeiro, numa época onde estava super na moda as calças coladas, as cabelos repicadas, ele ia na contramão com a sua estileira hippie do capiroto. A galera apavorava ele na escola por causa disso, mas ele estava longe de se importar. O Cliff nunca teve medo de ser ele mesmo, muito pelo contrário. Ele se formou em 80 e foi para a faculdade estudar música clássica e também teoria, enquanto continuava praticando enlouquecidamente no baixo. Nessa época, além de incorporar, né, vários elementos assim muito diferentes, né, os elementos loucos assim de jazz no estilo dele, ele também começou a brincar com as distorções igual que nem nosso amigo Lemmy do Motorhead. Foi aí que ele decidiu largar a faculdade e falou, cara, eu vou focar aqui, né, na música. E aí os pais ficaram meio de segunda, assim, tipo, oh, e aí, né? Sabendo do talento que o filho tinha, eles falaram, não, tá bom, vai, vamos apoiar, garantindo ali o aluguel e o mercado, mas colocaram uma condição, ele tinha 4 anos para fazer dar certo, depois ia ter que se virar sozinho. Aí, beleza, lá foi ele. Nessa época, a gente tá falando aí de 82, ele já tava fazendo um barulho na cena local com o Trauma, que fazia várias gigs no rolê da Bay Area ali, né? Numa dessas gigs estavam 2 moleques, né? Uns novinhos ali, James Hetfield e um tal de Lars Ulrich, que estavam atrás de um baixista. O Lars ficou de queixo no chão, ele nunca tinha visto ninguém como o Cliff na vida, tanto no visual como na forma de tocar. Não pensaram 2 vezes e aí meteram um convite pro Cliff assumir o baixo dessa banda aí, que seria o Metallica. Ele aceitou, mas não estava afim de se mudar para Los Angeles, o que fez com que geral se mudasse para São Francisco. Tem noção que o Cliff mudou não só a história do Metallica, como de toda a cena trash da Bay Area? O Metallica, então, não só ganhou o baixista mais fodaralho, assim, da cena, como também ganhou um professor. Ele era, assim, de longe, o cara mais estudado ali.
ensinou muito sobre teoria, né, sobre dinâmica para os outros caras. Além disso, foi ele que mostrou medalhões, pique ZZ Top, Yes, a Kate Bush, Velvet Underground, né, do Lou Reed, enfim, coisas que iam bem além do tipo de som que o Metallica estava ali acostumado. O Kirk Hammett, que também tá por aqui, conta que o Cliff era um cara muito verdadeiro, assim, muito pé no chão, então acabava sendo meio que o paizão ali da banda. Sempre que alguém arrastava, ele meio que dava um puxão ali de orelha e a galera respeitava, viu? Conseguia se dar bem até com o Dave Mustaine na época, né? Então, imagina, era super sossegado, mas não abaixava a cabeça pra ninguém não. Tanto que depois que o Mustaine saiu e o Kirk veio pra gravar o primeiro disco, os engravatados ali da gravadora proibiram que o álbum saísse com o nome original, que era Metal Up Your Ass. Isso deixou o Cliff assim mega pistola e saiu gritando pro empresário: mate eles! Mate eles todos! Daí o nome da primeira e icônica bolacha do Metallica, Killing All. Claro que ele também dava também as suas bagunçadinhas, né? Ele curtia um gorozinho, né? Fumava ali seus temaki de já chegou a dropar uns LSD aqui e ali, mas nunca foi de arrastar, sabe? Assim, como todo jogador caro, sabia jogar e fazia tudo isso de ferramenta para extrapolar ainda mais a sua criatividade absurda. O que aconteceu no disco seguinte, o fabuloso Ride the Lightning, né, de 84, que traz uma influência ainda maior do Cliff Burton. Além das absurdas, né, From Whom the Bell Tolls e a The Call of Cthulhu, assinadas pelo homem, foi ele também que incentivou os caras a gravar Fade to Black, sabia? Enquanto geral pensava que o Metallica estava se vendendo, o Cliff via isso como um passo à frente ali. Depois de mudarem a história da música com o impecável, fofíssimo Master of Puppets de 1986, o Metallica, então, voou, né? E o Cliff estava no auge supremo. A entrega no palco não era brincadeira, não. E toda essa presença, essa credibilidade, né? Cliff, também do Master of Puppets, acabou dando uma surreal. zoada nas costas dele, assim, né? Porque ele entrava mesmo. Como os caras tinham que viajar de ônibus, o Cliff, então, entrou num carteado com os caras para apostar a melhor cama do rolê ao lado da janela ali. Simbolicamente, ganhou a aposta quando sacou o Ás de espadas. E, sem saber, selou ali o seu destino. Nessa noite, né, dia 27 de setembro de 86, o Cliff morreu depois de um terrível acidente. Ele foi arremessado assim para fora da janela do ônibus, que acabou tombando em cima dele. Ele tinha só 24 anos, foi um baque assim, né, para geral do Metallica, para todos os fãs, incluindo o Dave Mustaine, que se afundou pesado assim nas drogas depois disso, mas teve forças para homenagear o amigo uma última vez com o som In My Darkest Hour. Entenderam por que eles fizeram aquilo com o Kirk diz que até então eles estavam super empolgados, né, com a vida, com tudo que estava acontecendo, mas isso ele fala meio que acabou quando o Cliff morreu. Todos os caras afirmam que pensam nele todos os dias e que o espírito dele ainda vive no Metallica. O James conta que sempre que eles estão trabalhando em alguma coisa nova, rolam uns pensamentos do tipo, pô, o Cliff ia adorar isso aqui, né? Chega a arrepia. O James, inclusive, tem tatuado no braço a linha de baixo da instrumental Orion, que também é assinada pelo Cliff e foi trilha, né, do seu funeral. A real é que os caras do Metallica não sabiam como lidar com a perda da espinha dorsal dos caras, né? O que sobrou foi um monte de raiva, de ressentimento, que acabaram caindo nas costas do Jason Newsted. Mas isso é papo para outro episódio, hein? Pode ser uma aqui também pro próximo. Vamos de ver. Você acha? Já contei. Bom, quem ajudou a manter o legado do baixista vivo foi o fofo do pai dele, né, o Ray Burton. Ele continuou super envolvido com Metallica, apareceu em diversos shows ao longo dos anos e estava lá quando a banda foi indicada ao Rock and Roll Hall of Fame em 2009. Além disso, ele doou todos os royalties do filho para um programa de bolsa de estudos musicais na antiga escola do Cliff. Um pai super presente e apoiador, assim, muito legal, né? E continuou nessa função até 2020, quando então morreu aos 94 anos de idade. O Cliff entra para a história como mais um gênio, né? Infelizmente deixar a gente cedo demais. O que conforta o coração dos fãs aqui é saber que a obra ainda vai ecoar por toda a eternidade. Essa foi a última e foto claro, que saber que ele honrou, né, essa promessa que fez ao irmão. Ele de fato se tornou o melhor baixista da rapô toda. Então, grande viva essa lenda que é a verdadeira alma do Metallica, Cliff Burton. Para falar sobre, vamos ver o psicólogo em forma de carisma, o também fã do Cliff, Alexandre Vatt. Fala aí, Ale. Salve, Luca e toda a galera querida aqui do Cada Casa, um caos! Hoje eu vou falar sobre um gigante que já pisou aqui na Terra.
Cliff Burton, talvez um dos maiores baixistas aí do rock, né? Do thrash metal. E olha só, o que eu posso falar sobre essa lenda? Eu posso falar um pouquinho sobre a singularidade dessa personalidade e do processo dele, como a gente sempre fala aqui, de individuação, que é a jornada de se tornar único, indivisível, né? Na psicologia junguiana, a gente fala que essa é a jornada de cada um de nós e algumas figuras, principalmente como Cliff, eles conseguiram de fato, né, fazer essa jornada muito bem feita, né, de uma maneira única, singular. E até conversando aqui com o nosso querido Rafa Bolo, que faz toda a nossa produção aqui, ele falou, caramba, como que eu vou fazer, né, para colocar 100 anos que o cara viveu em 25, na verdade, né, porque é muita coisa para falar dessa personalidade que de fato é singular. E você percebe que tudo que a Luca foi falando vai trazendo essa singularidade, desde a infância, que ele já era diferente, ele já tinha ali, né, algo que você falava, opa, que bacana e tal, a mãe se surpreendia, tinha um super QI ali quando ele foi avaliado quando criança, teve a perda do irmão, né, e aquilo transformou ele, mas uma das coisas mais importantes é a leveza. A gente percebe, né, que ele vem trazendo para todos os membros da banda, para todas as coisas que ele faz, uma leveza, e ele vem trazendo coisas novas, inclusive aquela coisa dos headbangers que são muito true e tal, que ele, né, vem das ideias de trazer os violões, as baladas, né, inclusive quando a gente pega lá o High Delight no segundo álbum, nossa, todo mundo, né, aqueles fãs mais true, não, Metallica se vendeu e tal, não sei o quê. Mas por quê? Porque o Cliff trazia essas ideias novas. Ele era o cara que já estava muito tempo à frente da geração dele ali. Então estava anos-luz ali na frente. E isso vai mostrando essa personalidade singular. E aí todo mundo que conta, né, sobre a trajetória do Cliff, até os caras do Anthrax, sempre falam da leveza dele. Que era um cara que onde chegava trazia essa leveza, trazia essa tranquilidade. E inclusive a mãe e o pai falam da doçura dele. Então tem uma coisa muito interessante que aí a gente vai recorrer lá à mitologia egípcia, e quando nós temos, né, alguém que morre lá no mundo egípcio e vai para o paraíso, né, deles, o paraíso deles não tem nome, quando vai para o paraíso, quem é o guia das almas é o Anubis, que é aquele chacal, né? Um homem que tem a cabeça ali de cachorro. Anubis. E aí o Anubis, ele conduz a alma até a porta do paraíso e lá ele pega e mostra uma balança. Em um pratinho tem uma pena. No outro pratinho, você vai depositar o seu coração. E se o seu coração for mais pesado que a pena, você não entra no paraíso. E eu tenho certeza que o legado que o Cliff deixou é um legado de leveza, fora a questão musical, né, de tudo que ele traz pra gente, que é esplêndido, as coisas que ele experimentava ali como uma personalidade singular e que com certeza o coração dele era muito mais leve que a pena que tinha no outro pratinho. E é por isso que hoje, né, até hoje, a gente escuta o cara, ele é referência, né? Quando você ouve ele, você fala, caramba! E até hoje, como a gente falou aqui, a Luca comentou, todos os caras do Metallica ainda comentam sobre ele. Puxa, isso aqui o Cliff gostaria, isso aqui o Cliff aprovaria. Então, olha como é importante a gente entender a jornada, né, de individuação e como essa marca que o Cliff deixa na vida de todas as pessoas ao seu redor. Inclusive, o pai lutou a vida toda para manter esse legado e morreu com 90 e poucos anos, 93 anos, se não me engano, né? E aí, olha só que interessante isso, né? Como ele proporciona até hoje, e todos os baixistas que também passaram no Metallica, né? O Jason Newsted e também o Trujillo, eles vão reverenciar sempre a personalidade do Cliff Burton. Então, o que eu tenho a dizer é que esses caras, como o Cliff, são geniais, né? Temos outros que também passaram aqui, outros gigantes, mas esse em especial é algo que, né, deixa a gente até emocionado em falar. Tá bom, galera? É isso aí, valeu! Obrigada demais, Ale, sensacional. Valeu também, Mana Mendonça, Eliette Bastos, Juca Filho, gente boa demais, José... É isso aí, mano. Tá vendo porque o Jason, ele saiu do Metallica? Porque os caras não sabiam lidar, velho, com alguém tão especial assim. Aí tentaram colocar alguém de volta ali e fizeram isso, tá ligado? Metallica é muito pesado, velho. Não é à toa que toda hora o... Ai,
Daylight. Toda hora o James Hetfield, ele tá na rehab. Toda hora. Por quê? Por causa disso. Pô, essa capa que eu fiz ficou maneira, hein? Saiu vídeo novo no canal, hein?